Sábado da quarta semana do tempo comum. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher você que está aqui comigo, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E já quero te pedir a sua inscrição e já deixa aqui o joinha no início do vídeo, porque lá no final você pode se esquecer. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui que os discípulos voltam da missão. Nosso Senhor, então, os acolhe. E perceba que o início do Evangelho vai dizer: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Aqui já mostra a necessidade de, no final do dia, sempre antes de dormir, estar com o Senhor, fazer o seu momento de oração e apresentar para Jesus Cristo, contar para Jesus tudo o que você fez. E aqui os apóstolos contaram a sua missão, tudo o que eles fizeram, tudo o que ensinaram. Faça você também essa experiência. No final do seu dia, pare, sente ou ajoelhe aos pés da sua cama e faça a sua oração pessoal. Conte para Jesus tudo o que você fez, que você ensinou, talvez os seus erros, aquilo que você deslizou. Apresente as suas expectativas, mas apresente para o Senhor. Então Jesus chama eles para descansar. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Oh, meu irmão, como é necessário fazer pausas. Como é necessário na nossa vida, onde nós fazemos, fazer pausas, tirar férias, descansar um pouco, se desligar um pouco das obrigações. Mas atenção, desligar das minhas obrigações corriqueiras não significa que eu vou me desligar de Jesus. Férias, descanso, domingo, a segunda-feira do Padre, nunca é para me desligar, para nos desligarmos de Cristo. Nós vamos fazer as nossas orações, nós vamos estar na presença do Senhor. Se é domingo, eu vou para a missa. Se são as férias, eu vou para a missa também. Mas é para eu me desligar daquilo que pesa, daquilo que é ordinário, daquilo que o trabalho me exige. Eu preciso parar, refazer as minhas forças, ter um contato maior com o Senhor, um contato maior com a família, um descanso para eu poder, sendo restaurado na presença de Jesus, que eu volte ao trabalho. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Vinde é um convite para ir com Jesus e não sem Jesus. Então, meus queridos, seja onde você estiver, na beira do Araguaia, na beira da praia, onde dentro de casa, assistindo filme, assando a carne, esteja com Jesus, fique com o Senhor. E não se esqueça, de fato, o nosso descanso principal é em Cristo. Se no meu momento de descanso eu faço coisas que só me estressam, eu não vou estar com Cristo. Imagine só que num domingo você passa o dia inteiro bebendo. Que descanso em Cristo você teve? Na verdade, na segunda-feira você vai estar de ressaca, você não vai ter descansado de verdade, você vai estar mais estressado, não vai conseguir cumprir as suas obrigações. Mas no dia de domingo, você assa sua carne, você se diverte, vai à missa, antes de dormir você reza. Opa, esse é um descanso restaurador. Então nós não podemos nos esquecer que o nosso descanso precisa estar na presença de Cristo. No versículo 33 diz que muitos o viram partir e reconheceram que era ele. Muitos viram que Jesus foi e foi atrás dele, a necessidade da multidão de estar com o Senhor. Então, quando chega do outro lado, diz o versículo 34, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Meus queridos, mesmo no seu descanso, Jesus sente compaixão das suas ovelhas. Isso acontece muito com vocês que são pais e são mães. E também acontece conosco, com os padres. Você, pai e mãe, está no seu dia de descanso, mas o seu filho quer a sua atenção.
E você se compadece dele, apesar de você estar cansado. Quantas e quantas vezes você acordou de madrugada para cuidar do seu filho? Que mãe não fez isso? Talvez poucos pais fizeram. Quantos pais levantaram de madrugada para sair, para trazer o sustento para dentro de casa, mesmo estando cansados? Talvez num dia de descanso o filho precisou, talvez a esposa precisou, talvez o marido precisou, e você sacrificou esse dia pelo seu filho, pela pessoa que você ama. Conosco, padres, também, mesmo no dia do descanso, mesmo nas férias, algumas pessoas pedem confissão e, ao menos para mim, não me custa nada ouvir uma confissão no período de férias. Na verdade, eu gosto muito de fazer os sacramentos, celebrar as missas, ouvir as confissões, porque Jesus se compadece. Então, meu irmão, minha irmã, nós também precisamos ter esta atitude de me compadecer daquele que precisa. Precisamos descansar, precisamos nos retirar, estar sozinhos com o Senhor. Mas se a necessidade for urgente, eu preciso me sacrificar um pouquinho. Pesa, é difícil, pesa para você, pesa para mim. Eu não sou diferente de você, também me custa, mas quando é necessário, nós precisamos atender. Então, na compaixão de Jesus, o texto do Evangelho diz que começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. A compaixão de Jesus em dizer a verdade. A compaixão de Jesus em mostrar o caminho da conversão, o caminho da proximidade com Ele mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, também nós precisamos, tendo compaixão daquele que sofre, dizer a verdade, ensinar. Você talvez vê seu filho ou sua filha que está perdido. Não tenha medo de ensinar. Mesmo que ele rejeite, mesmo que ela rejeite, te chamem de chato, chata, de antiquada, de véia, não deixe de ensinar. Jesus, na sua compaixão, imediatamente ele deu pão? Não. Deu água? Também não. Ele deu ensinamento. Às vezes nós nos cansamos porque nós não sabemos como fazer, como viver. Nós não sabemos o caminho a seguir. Então você, papai e mamãe, tenha firmeza, tenha coragem de dizer, de ensinar. Assim como nós, padres, também precisamos fazer isso, a coragem de ensinar. Porque quando eu ensino correto as ovelhas, vocês, nós, eu também, que também sou ovelha de um pastor, nós nos descansamos em Cristo. A compaixão do Senhor está em nos mostrar este caminho. Não tenhamos medo de ensinar, tenhamos a coragem de dizer a verdade. Não o que está na minha cabeça, mas a verdade do Senhor. E esta compaixão do Senhor vai acontecer nas diversas camadas. No padre, no pai, da mãe, no catequista, você que é professor, você que é líder de um grupo, você que é patrão, você que é funcionário, ensine a verdade para aquele que está com você. Você pode ter certeza, um momento ou outro, isso vai ser rejeitado, mas a pessoa que de fato quer ser saciada, quer ser preenchida, ela não vai recusar o doce paladar da verdade, dos ensinamentos do Senhor, porque ela vai perceber que somente em Cristo nós temos o descanso. Amém! Meus queridos, como sugestão de música, quero indicar uma música antiguinha também, que se chama, na verdade eu não lembro como se chama, mas ela começa: só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Escute essa música. Outra música também que coloco para vocês, que indico para vocês, a música do Padre Zezinho, que é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, porque Jesus, quando ensina o seu modo de viver. Também fica essa dica de canção para você continuar o seu momento de oração. Por favor, deixe o seu joinha, escreva aqui agora algum comentário, uma frase, uma palavra que te chamou a atenção, um testemunho que você quer dar. Quero te agradecer pelos testemunhos que vocês deixam aqui nos comentários ou que talvez algumas pessoas mandam para mim. Isso fortalece a minha alma para eu continuar neste apostolado digital. Deus te retribua cada oração que você tem feito por mim também. Queridos, amanhã é domingo, dia do Senhor. Então, olha só, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Vinde sozinhos, vinde ficar sozinhos com Jesus. Domingo é dia de missa. Bom Jardim, hoje, dia 9, nós teremos a Santa Missa às 7 horas da manhã. O Padre João Neto virá celebrar para nós, baliza? 9h30 da manhã nós também teremos a Santa Missa com o Padre João Neto. Bom Jardim, à noite nós teremos a celebração da palavra com o diácono Zilmar. Então estejamos atentos aos nossos horários e vivamos esses dias na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.